Boa noite a todos. Muita paz. Queremos inicialmente corrigir aqui que é boa tarde, né? Não é boa noite. E agradecer pelo convite, agradecer pela honra de estar aqui, de poder falar a vocês sobre um tema muito importante, muito infatigável, difícil, um tema aflitivo aos nossos corações, mas que vale a pena a gente estar sempre reforçando as teses da soberania do Pai, do Criador, cujo na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, onde se pergunta que é Deus, é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mediante isso, todos os prognósticos da Terra estão ligados a uma inteligência suprema. Razão pela qual, para nós, muitas vezes incompreensível, muitas vezes de situações inconsoláveis, tristes, sem explicação, motivos de tristeza, de revolta, de angústia. Mas haveremos de entender, antes de chegarmos aqui, que há toda uma inteligência, há um propósito, há um planejamento. Nada neste ambiente, nada em nenhum dos nossos corações chegou aqui por acaso. Em tudo há uma sabedoria, em tudo há uma utilidade, em tudo há uma servidão. Se nós temos objetos nessa sala, se nós temos cadeiras, mesas, em tudo há simplesmente uma utilidade. Imagine nós, a nossa existência aqui, a nossa chegada, a nossa vinda para essa terra, o nosso planejar, com quem iríamos nos encontrar. Então tudo isso é muito importante para nós entendermos a linha da criação de Deus. Como se dá essa linha? E muitas vezes aqui encarnados, sob o véu do esquecimento, nós temos, ainda bem, condições de não sabermos da maioria das coisas. Ou melhor, não sabemos quase nada. Isso nos beneficia, nos ajuda. Muitas vezes pensamos que poderíamos estar melhores sabendo de algumas coisas. Mas na verdade está muito melhor assim. Porque é difícil a gente entender até que ponto nós suportaríamos saber das verdades ocultas. Até que ponto nós aguentaríamos saber de tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que faz parte de um planejamento, do que está por vir, os motivos, quem está ao nosso lado, por quanto tempo. Então ficam essas indagações e essas reflexões. E o grande objetivo da doutrina espírita é a espiritualização do homem. Nós estamos aqui não para vivermos somente a vida espiritual. Estamos encarnados, estamos sujeitos aos despojos físicos, à sobrevivência, às situações que rodeiam o nosso quadro social. Nós somos seres sociáveis. Precisamos interagir com os outros da melhor forma possível. E dentro do âmbito material, o nosso comanda cada atitude que a gente toma, cada escolha. Então nós temos o desafio de estar vivendo em corpo físico, mas com o espírito que nos rege. E a espiritualização
ela nos conduz a uma linha de menor sofrimento. Nos conduz a uma linha mais tranquila, com mais paz, com mais plenitude, mais calma. E é tudo que nós precisamos, né, para lidar neste planeta de provas e expiações. E é até natural indagarmos sobre a justiça de Deus. Afinal, os mais velhos, cansados, né, as pessoas que já têm larga experiência da vida, já se encontram fatigadas de problemas, de situações, decepções, contaram muitas vezes com situações que eram para ocorrer e não ocorreram. Contaram com amizades que decepcionaram. Então essas pessoas, ao nosso ver, né, os mais velhos, dentro de uma situação de cronologia, deveriam ir primeiro. Mas o nosso tema é intrigante. Falar das mortes prematuras. O grande problema é quando a morte despedaça o coração de uma mãe, privando dela a sua alegria. Nenhuma mãe se prepara para perder um filho, ou para se despedir de um filho. Nenhuma mãe, ao ver o seu filho nascer, imagine, vou estar com ele apenas por 5 anos, ou por 10 anos, ou por 30 anos. Depois vou ter que deixá-lo ir embora, e não o verei mais. Toda a esperança de uma mãe é de estar com o filho, cuidar dele, se despedir da terra e ele ficar. Faz parte do nosso processo de cuidar. É uma questão também material, é uma questão física, o nosso processo de estar cuidando daquele que nós colocamos no mundo. Nada mais natural. Mas ao falarmos de mortes prematuras, nós temos uma figura ímpar no Espiritismo, uma figura marcante. Francisco Cândido Xavier. Ele dedicou, dentre muitos dos trabalhos de psicografia, de livros, de ensinamentos, teve um trabalho muito grande no processo da mediunidade, ligações com espíritos diversos, a sintonia, toda uma dedicação, todo um treinamento regado dentro da pobreza, das limitações, das dificuldades, onde ele não tinha o mínimo de condições de desempenhar isso de outra forma. Porque muitas vezes imaginamos que uma pessoa dessa deveria ser carregada no colo, deveria usufruir de situações materiais favoráveis e que pudesse também estar dentre pessoas de alto galardão, pessoas inteligentes. Foi tudo o contrário. Assim como o Cristo. Chico andava maltrapilho, com vestes muitas vezes doadas. Ele era uma pessoa alegre, brincalhão, falava alto, ele ria alto, segundo algumas histórias que eu li sobre ele. Era uma pessoa que chamava atenção por onde andava. A sua simplicidade muitas vezes tornava inacreditável aquilo que ele era capaz de fazer. E uma determinada noite, dentre de seus muitos trabalhos, ele estava com 5 médiuns dentro do salão, médicos psicógrafos.
Essa história foi contada por Divaldo Franco. Ele era um desses médiuns. E durante a reunião, durante o estudo do Evangelho, as cartas eram psicografadas. Os mais diversos assuntos, os mais diversos espíritos e as mais diversas comunicações. Uma mulher, no meio da multidão, no meio daquelas pessoas, percebeu que a mensagem era para ela. Pois afinal, havia sido vítima de um acidente de carro, onde o carro bateu num muro, e ela e o marido foram jogados para fora do carro, e os 3 filhos no banco de trás ficaram presos dentro do carro. E o carro começou a pegar fogo. Como era um local habitado, havia um posto de gasolina perto, logo aglomerou várias pessoas para ver, e o carro se incendiando. E correram as pessoas para ver, para ajudar, para acudir. E o fogo se alastrou numa rapidez tão grande. E ela correu para tentar salvar os filhos. 3 filhos. Seguraram ela. E ela quis ir. Me solte que eu quero ir. E seguraram porque, afinal de contas, se ela fosse, seria mais uma vítima. E o fogo tomou conta de tudo. E as 3 crianças ficaram no carro. E ela foi contida por várias pessoas que temia que fosse morta junto com eles. E na narrativa da carta, o filho conta. Quando você tentou nos tirar de lá, foi contida pelas pessoas. Sentimos um leve sono. E assim que despertamos, estávamos como em um hospital. Ao lado da tia Clarice e o vovô Antônio. E fomos logo perguntando: onde estão o papai e a mamãe? Eles não virão nos visitar? Tia Clarice: não, filhos. Vocês é que terão que visitá-los, porque eles não se encontram conosco. Olha que interessante. Ao invés, da visão da morte, da tristeza, da perda, a situação era o contrário. Eles teriam que visitar os pais na terra, encarnados. Foi quando conseguimos visitar papai e mamãe e vi ele deitado, chorando, num hospital. E mamãe sobre ele pensando em suicídio. Ficamos preocupados. E dissemos a ela, em volta, e sabíamos que ela não conseguiria nos ver: mãe, tenha paciência, nós estamos bem. Não pense em suicídio. Não faça isso. E ela estava tentando acabar com a própria vida. Porque imagina a tristeza, a aflição de uma mãe. Perdeu 3 filhos naquela situação. Isso tudo na psicografia. Aproveitamos para agradecer que você tenha adotado o pequeno André. Já tinha se passado um tempo e ela resolveu adotar uma criança chamada André.
Logo após a mensagem consoladora, a mãe disse a Divaldo Franco: Divaldo, você não sabe o que é o desespero de uma mãe ao ver os seus 3 filhos morrerem queimados. E me arrependo de não ter atirado também nas chamas e ter morrido junto com eles. Até hoje não me perdoei. Além da perda, ela ainda carregava a tristeza de não ter tomado essa decisão ou não ter conseguido desencarnar junto dos filhos. Porque no pensamento dela, estando desencarnada, estaria bem melhor do que conviver com aquela ausência. Não é isso? Até hoje não me perdoei, mas graças a Deus, hoje eu tenho a certeza de que eles estão vivos. Porque as crianças colocaram mais alguns detalhes na psicografia. Falaram sobre suas roupas, sobre seus pertences, sobre os presentes e mais algumas minúcias durante a carta. E aquela mulher sai como que flutuando pelo salão, consolada pela imortalidade da alma e pela doutrina espírita. Chico Xavier, ele tem no seu histórico mais de 20.000 cartas consoladoras. Existe aquele filme As Mães de Chico Xavier, onde ele entregava, noites adentro, várias cartas para mães inconsoláveis. Mães tristes, mães desgastadas e desenganadas pela vida. Quantas alegrias ele não deve ter trazido para essas pessoas. E essa doutrina espírita nós temos a honra hoje, desde Allan Kardec, de professar, de conhecer e saber o que acontece depois dessa vida. Mas acontece que precisamos vivenciar a doutrina espírita. Porque as questões ligadas à materialidade nos distraem. Nos colocam sempre na linha do pensamento racional do lado material. Onde cada um de nós trazemos a razão, trazemos as nossas culturas, os números, onde os numerais de vida nos importam. Onde as pessoas, elas têm que seguir uma cronologia. E Deus sempre haverá de reservar surpresas a cada um de nós. Qual um dos principais preceitos do sofrimento diante das perdas dos entes queridos? Muitas vezes nós fazemos mau uso do livre-arbítrio. Nós fazemos mau uso dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós temos o desejo de comandar e decidir e questionar. Nós queremos que Deus nos atenda segundo os nossos preceitos. Nada mais justo. Mas com Jesus foi diferente. A resignação e a renúncia andavam com ele. E com Chico também não foi diferente. E com vários expoentes do Espiritismo também não foi diferente. Cada um de nós devemos entender até onde vai o nosso processo de livre-arbítrio. Até que ponto nós podemos entender o que está ao nosso alcance e o que não está ao nosso alcance.
Porque uma das grandes maravilhas do livre-arbítrio é nós usarmos ele em prol de nós mesmos. Decidir os rumos que nós iremos tomar. Decidir onde vamos transpor as nossas verdades. Que tipo de leitura nos interessa? Quais são os livros? Nós temos uma biblioteca. Livros que nos interessam. Livros que trazem notícias do lado de lá, muito interessantes. Muitas vezes lemos um livro, eu já li o nosso lar 2 vezes. Parece que eu li 2 livros diferentes. E toda vez que a gente lê o mesmo livro, a gente vai parecer que está lendo um novo livro. Porque nós prestaremos atenção em minúcias que das outras vezes não prestamos. Então é interessante a gente ler o Evangelho, a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente lê a Codificação, os livros de Leon Denis. E muitas vezes a gente imagina que a gente vai guardar aquele livro todo no final da leitura. Às vezes uma página só, ela dá uma reflexão de dias. Um parágrafo dá um seminário. Então a questão também não é só a quantidade de informação que nós guardamos, mas é preciso que nós organizemos as nossas informações. A nossa grande dificuldade, eu me incluo nessa dificuldade, claro, é que nós temos dificuldades não no fazer, não no que devemos fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã. A nossa grande dificuldade está em o que não vamos fazer mais. O que nós não deveremos fazer mais? Esse é o desafio. O que não nos é mais interessante fazer? Já que nós não sabemos ou temos dificuldade de entender o que é interessante, vamos pelo lado oposto. O lado oposto aponta as nossas desistências. Eu quero desistir de pensar dessa forma e eu quero desistir de pensar daquela forma. Eu quero desistir de determinadas culturas. Culturas ocidentais arraigadas durante milênios em nossas vidas. E quando a gente abre mão de determinadas culturas, nós vivemos mais em paz. Nós temos mais tranquilidade. Nós conseguimos trazer para nós aquilo que está latente. Aquela leitura guardada de meses ou anos atrás. Aquilo vem. Inexplicavelmente, ela surge no nosso pensamento. O objetivo da doutrina espírita não é nos trazer, não é nos abarrotar de novas ideias, de novos pensamentos, de informações. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que cada um de nós reflita naquilo que realmente nos é importante. E é muito importante que nós compreendamos o universo da criação do Pai. Onde as mortes prematuras, elas acontecerão sempre no exato momento. Cada espírito, nós somos aqui vários espíritos encarnados,
e há vários espíritos desencarnados também nessa reunião, todos estão na mesma situação. De decidirmos o que devemos fazer e principalmente também o que deveremos deixar de fazer. Isso é muito importante. Quando o objetivo de tentarmos exercer o nosso próprio comando, né, esse objetivo é desviado. Desejamos comandar o que não está ao nosso alcance. O que acontece conosco? Ficamos inconformados e revoltados. A depressão, ela nasce de um estado de revolta. Por isso é tanta depressão. Temos facilidades, tecnologia, não precisamos nos levantar para fazer várias coisas, os equipamentos fazem. Então nós trazemos um conjunto de facilidades para nós, físicas. E nós confundimos essas facilidades com as facilidades das nossas decisões sobre os outros. Nós queremos que o outro haja conforme nós desejamos. Aí começam os problemas. Porque nós queremos comandar. Não da forma que se imagina, dessa forma imperativa, mas o comandar na forma do desejo. Poxa, se eu fosse fulano de tal, eu fazia assim. Mas se a gente pudesse analisar o caminho que cada um aqui percorreu para chegar até aqui, nos milhares de anos, nós vamos ver quanto nós somos diferentes um do outro. Nós jamais questionaríamos o porquê de um ser de um jeito e o porquê de o outro ser de outro jeito. Porque cada um de nós trazemos diferentes necessidades. Trazemos diferentes objetivos, diferentes visões, diferentes erros a ser cometidos para evoluir. Cada um aqui vai evoluir de uma forma. Cada um traz a sua dificuldade, traz o seu desafio, traz as suas tendências e as suas buscas. E hoje, em pleno século XXI, tudo que nós precisamos é analisar tudo isso. Diante desse arsenal de informações que nos cercam hoje. Em todos os lugares. Muitas vezes condenamos, o celular é uma coisa muito ruim. O computador está acabando com a vida das pessoas. Né? Eu tenho colegas meus, até da minha idade, eles falam, não, meu celular é isso aqui, é um tijolinho e tal. Eu falo, não, você não tem, o problema não está no aparelho. O problema está na nossa condução desses eventos. O problema não está no carro. O problema não está na casa. O problema não está na riqueza, na prosperidade, na pobreza. O problema está no como encaramos isso. Como trazemos isso nas nossas vidas. Não precisamos pegar o que temos, jogar fora, doar e viver triste. Certa vez um amigo perguntou para mim, poxa, eu vou pegar muitas coisas que eu tenho, vou doar, mas eu consegui tudo com tanto sacrifício. Eu falei, então não faça isso. Exercite o desapego primeiro. Você não vai conseguir fazer isso marcando uma data. Né? Muitas vezes nós, no dia 31 de dezembro, nós tomamos decisões. A
partir do ano que vem, a partir de amanhã, ele fala isso na praia, muitas vezes. A partir de amanhã eu vou fazer uma dieta, vou fazer uma grande doação, vou mudar de vida. Não vai. É aos poucos. É devagar. Eu fui descobrir isso quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita incansavelmente. Eu dava vontade de não vir na reunião, mas eu via. Não, eu tenho que ir. Preciso ir. Ah, mas hoje é a palestra do fulano. Será que vai ser boa? Bom, se eu não for, como é que eu vou saber? Aí eu ia. Então você vai começando a quebrar a casca do coco. Ninguém martela um prego com uma só martelada. Ninguém consegue fazer nada de uma vez só. Então, quando estamos diante da perda de entes queridos, há todo um preparo. Mas não é um preparo para se perder ninguém. É o preparo da obediência às leis do Pai. Esse é o preparo. Porque quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Vamos amar a inteligência suprema? Vamos. De que forma podemos amar a inteligência suprema? Respeitando as leis. É o mínimo que podemos fazer. Mas as antigas religiões, e muitos de nós aqui, passeamos pelo catolicismo, nas vidas passadas, e conseguimos personificar Deus. Amar a Deus é amar o homem. Amar aquele homem que criou. Aquele homem que fez um boneco de barro, soprou as narinas e o boneco saiu andando. Esse pensamento, logo na primeira pergunta, muitas pessoas de outras correntes religiosas, na primeira pergunta fechou o livro. Ó, isso aqui não já está de encontro ao nosso preceito. Aí começou-se os problemas. Mas é a verdade. Quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus é representado por leis magnânimas, leis naturais, porque nós não conseguimos mensurar Deus apenas pela sua criação, nós vamos na outra questão. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse uma vez que vós sois deuses. Estabeleceu-se uma confusão. Porque se devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e vós sois deuses, a pergunta se funde, as duas perguntas se tornam uma só. Mas naquela época, há 2000 anos atrás, jamais poderia ser feita dessa forma. Era necessário separar Deus do homem. Hoje não. Sabemos que seremos um dia anjos. Aí muitos falam, nossa, mas eu não consigo. Calma, é uma questão de tempo. Né? Que seja 100, 200, 500, 1000, 1500. A questão do tempo é uma questão de vaidade. Mas estamos aqui para evoluir. Já observamos como as crianças já nascem numa situação diferente? Já nascem mais tranquilas? Já nascem com uma predisposição diferenciada. E nós também
pelas facilidades que nós temos nesse mundo, que conquistamos, que o mundo conquistou, nós também não estamos experimentando, a não ser que a gente bote a criança para fazer. Tem crianças que têm judô, natação, balé, várias atividades. Não vamos sobrecarregar nossas crianças de atividades. Deixa elas. É importante que as crianças tenham atividades. É importante mantê-las com alguma coisa interessante para fazer. Mas não sobrecarregá-las. Não é isso? É muito bom a gente colocar um pouquinho de informação. Estamos falando até lá no Fraternidade, onde a gente frequenta, sobre o processo da evangelização. O filho muitas vezes fala, poxa, mas eu não quero ir na evangelização não. Ah, então tá bom. Eu não quero não. Mas na hora de ir para a escola, ele tem que ir para a escola. Se arruma que você vai para a natação agora. Você tem que aprender a nadar. Se arruma porque você tem que aprender inglês. Ó, mercado de trabalho está pedindo 3 idiomas. A criança vai aprender 3 idiomas. E a evangelização? Vamos deixar para quando? Então é necessário que os filhos nossos sejam evangelizados. Ah, mas tem que obrigar o meu filho para a casa espírita. Não sei de que forma que vai ser. Da mesma forma que conduzimos eles aos cursos de língua, às academias, à escola, acredito que seja da mesma forma. Se nós obrigamos eles, se nós temos uma retórica muito boa para convencê-los, ele a fazer diversas atividades, diversos cursos, essa mesma retórica deverá ser usada na evangelização. Nada mais justo. E é importante que façamos isso com nossos filhos e netos. Porque mais tarde, eles procurarão. A semente precisa ser plantada com amor. Sem também nos esquecermos que o verbo leva e o exemplo arrasta. Vamos nos manter motivados para levar os nossos filhos à evangelização, mas que nós também iremos. Vamos frequentar. Poxa, mas você não sai da casa espírita? Não. Isso é aos olhos de quem não gosta. Sempre vai ter alguém que vai nos criticar por aquilo que estamos fazendo. Sempre vai haver alguém que não vai gostar. Sempre vai haver alguém que vai ver com olhos diferentes. Poxa, mas você deveria ir sair, fazer isso, fazer aquilo. Mas olha, mas eu tenho uma reunião tal dia, eu tenho uma reunião tal dia, nesse dia eu não posso ir. Esse é o compromisso. O compromisso é muito importante. A gente muitas vezes admira as pessoas, os ícones. Nós admiramos os grandes oradores. Mas nós temos que entender uma coisa. Todos eles trazem grande compromisso. E não é fácil. Não é fácil ter compromisso. Mas é preciso nos programar. Assim como nós nos programarmos a cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, nós temos que cuidar dos nossos compromissos. Porque essa leitura vai ter valor. Mas ela precisa ser colocada todos os dias como um alimento nas nossas cabeças e nossos corações. Porque a primeira vez que você lê a segunda, você lê a terceira,
Ah, mas isso já li. Ih, vai ter uma palestra lá, vai falar sobre perda de entes queridos. Ah, já li esse tema. Mas observe que cada um que chega aqui fala de uma forma diferente. E se você acessar uma palestra na internet, falam de forma diferente. E pasmem, acreditem, quando nós chegamos aqui, alguma coisa também muda e alguma coisa sai diferente do que planejamos falar. Alguma coisa ou até muitas coisas. Isso é muito interessante. Porque cada um de nós aqui trazemos os nossos amigos, amores, nossos mentores espirituais. Estão bem conosco. Estão felizes. Porque estamos aqui. Estamos pensando neles. Estamos cuidando da nossa vida. E eles também estão felizes porque estamos prestando atenção, estamos falando nele, estamos pensando nele, mesmo sem os conhecer pessoalmente. E eles sempre vão nos ajudar. Sempre. Mesmo que não saibamos explicar ou dissermos que nós tivemos sorte. Porque acreditar na sorte é o processo de simplesmente não se saber explicar alguma coisa. É isso? Agora, como nos programar pelas horríveis perdas? E qual o tamanho do nosso comprometimento com a doutrina espírita? Isso é muito importante. Porque somente isso poderá explicar para nós que a vida continua. Todos nós aqui temos um compromisso. Temos um compromisso com a nossa construção. O nosso livre-arbítrio, ele nada mais faz do que direcionarmos a nossa construção. Esse é o nosso desafio. Todos os processos de ansiedade, de depressão, eles estão nas nossas mãos, em trazê-los ou desistirmos deles. Não é o médico que vai resolver só. Muitas vezes a medicina ajuda. Se você não consegue se programar, se a gente não consegue colocar o corpo a par daquilo que é necessário fazer, a alopatia vai ajudar. Os comprimidos, eles desligam os sensores. Mas os sensores voltam. Porque o nosso corpo regenera. As nossas células renascem. Elas se multiplicam o tempo inteiro. E a partir do momento que nós estamos vivos, encarnados, nos alimentando, as células se repõem. E é por isso que os remédios vão ficando cada vez mais fortes. Agora você vai tomar o de 500 miligramas. Agora você vai tomar aquele outro mais forte. Porque o nosso corpo é teimoso. Ele não quer se entregar. Não é legal isso. Então vamos cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos. Nos programando, não para a perda dos entes queridos, mas para entender as leis do Criador. E entender que tudo aquilo que se imagina muito ruim tem seu lado positivo. E tudo aquilo que tem seu lado positivo, que é muito fácil, nós devemos prestar bastante atenção. E é isso que eu vim trazer para vocês hoje.
que todos sejam cuidados, que os nossos pensamentos se mantenham sempre elevados na programação das boas leituras, das buscas, e que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Agradecemos nosso companheiro Caetano e que ele possa